Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu quero discutir com vocês um dos principais erros, se não o principal, que impede o ganho de massa muscular. Isso, claro, falando no treinamento. Especificamente no treinamento. Não vou falar de alimentação, de sono, nada disso. Eu vou falar no que se refere ao programa de exercícios físicos voltados para o ganho de massa muscular. Bom, aí é o seguinte, né? A gente precisa fazer algumas ponderações muito importantes. Quando a gente pensa nos elementos de carga de treinamento, ou seja, os elementos que competem, né? Uma série, uma execução e etc., a gente tem que pensar que nós temos o volume, basicamente representado por número de séries e número de repetições, e temos a intensidade representada pelo peso do exercício, isso claro de forma absoluta. Temos também a intensidade relativa, basicamente voltada para o percentual de um RM, mas a gente não utiliza tanto assim na prática profissional, é mais para situações de pesquisa científica. E temos também a intensidade de esforço, quando a gente utiliza aí uma escala subjetiva de esforço, uma percepção subjetiva de esforço, como por exemplo a escala de repetições em reserva, para fazer essa relação entre as séries, as repetições e o peso do exercício com o que o praticante está sentindo naquele momento frente ao esforço que ele acabou de executar. E este é justamente um dos problemas que eu vejo na prática profissional. E este erro parte bastante da gente, que somos profissionais, que somos treinadores, que é o seguinte: quando a gente prescreve uma faixa de repetições ou até mesmo uma quantidade de repetições específica, por exemplo assim, 3 séries de 10 a 12 repetições. E a gente também trabalha com uma escala de repetições em reserva, ou seja, a quantidade de repetições que teoricamente faltam para chegar até a falha, pressupondo que 0 é a falha, ou seja, nenhuma repetição na reserva. Então, quando eu peço para um aluno meu fazer 10 repetições com 0 na reserva, isso significa dizer que ele vai chegar em 10 repetições e não ter mais nenhuma capacidade de executar uma repetição subsequente, neste exemplo, 11 repetições. Então, ele não consegue mais fazer nada de repetição. O que a gente sabe hoje para ganhos de hipertrofia é que as intensidades, elas podem ter diversas formas de se trabalhar com a escala de repetições em reserva. Então, qualquer faixa longe da falha, teoricamente funciona. Isso, claro, na teoria. Só que a gente sabe também que, por um corpo de evidências bem robusto, que algo próximo de 1 a 2 repetições na reserva é o mais indicado para hipertrofia. Então, eu prescrevi 10 repetições, porém o aluno tem capacidade de executar 11 ou 12 repetições. A falha, ela não é necessária para hipertrofia, mas ela pode ser usada eventualmente, tanto para hipertrofia, para motivar mais os alunos, para promover uma sensação de competência, de desafio. A falha é muito interessante para isso. Só que, claro, tem que tomar cuidado com a técnica, com a execução. Então, o que eu observo? Que muitas vezes a gente prescreve lá uma intensidade de 8, 10, 12 repetições, mas o aluno nem chega perto disso. O aluno ele faz lá 10 repetições, mas poderia ter feito 20. A gente prescreve 6 repetições, ele poderia fazer 14, 15 repetições. Está muito longe do 0, está muito longe até do 1 e do 2, ou seja, de 1 a 2 repetições na reserva. Isso eu vejo como um grande problema de encarar a intensidade absoluta do exercício. Ou seja, a intensidade ela está sendo subestimada na prática. E você como praticante, você como treinador, tem que se atentar a isso. É interessante que dentro de um ciclo regular de treinamento, é claro que nem todos os ciclos serão dessa forma, a gente tem os ciclos regenerativos, temos ciclos também que vão exigir um pouquinho mais até eventualmente chegar na falha, mas dentro de um consenso bem generalista, né, dentro de ciclos regulares de treinamento, a gente tenta chegar ali próximo à falha. 1, 2, 3 repetições antes da falha, mas no máximo assim 3 repetições. Quer dizer que eu não posso então fazer um treinamento que seja bem longe da falha, com 5, 10 repetições antes da falha? Pode, mas não é todos os ciclos de treino. Talvez um ciclo regenerativo vai ter essa característica. Mas um ciclo regular, que a gente chama lá na literatura clássica antiga, né, de ciclo ordinário. Pois é, então a gente precisa levar em consideração que este aluno ele precisa chegar próximo à falha. Ou seja, se eu prescrevi lá 3 séries de 8 a 10 repetições, é interessante que o peso a ser executado naquele exercício ou naqueles exercícios, ele faça
aquela quantidade de repetições, mas na verdade ele poderia fazer mais uma ou duas repetições. Essa é a jogada. Se você fizer isso, muito provavelmente você não vai ter erro, muito provavelmente você vai ter resultados. Agora, claro que você pode eventualmente jogar um pouquinho longe disso. Por isso que a gente também trabalha de forma indireta quando a gente olha para elementos de carga de treino. Lembra que eu falei para vocês, né? Volume e intensidade são elementos de carga de treino. Volume, séries, repetições, e a intensidade, o peso do exercício, que é o que a gente está falando até agora nesse vídeo. Mas a gente pode jogar também com o intervalo entre as séries e com a velocidade da ação muscular. Se a gente diminuir o intervalo, a gente vai ter uma percepção maior de esforço, e o contrário é verdadeiro. Se a gente aumentar o intervalo, a gente tende a reduzir a percepção do esforço. É uma tendência, né? A velocidade da ação muscular também acontece isso. Se a gente deixar mais tempo sob tensão, ou seja, a velocidade da ação muscular ser maior, a tendência é que o aluno sinta mais cansaço. Ou seja, se a gente manter as mesmas repetições com o mesmo peso, alterando o intervalo e ou a velocidade da ação muscular, a gente também interfere na percepção subjetiva de esforço. Então nós podemos trabalhar manipulando séries, repetições, o peso do exercício, o intervalo entre as séries e também a velocidade da ação muscular, para que o aluno ele se sinta ali mais perto de 1 a 2 repetições na reserva. Então, bastante atenção com esse propósito de repetições em reserva, porque é fundamental para o nosso aluno, para a nossa aluna, chegar no seu objetivo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ler com muita atenção e responder você com muito carinho. Muito obrigado, um forte abraço e tamo junto. Tchau!